ministro Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, professor nos cursos de graduação, especialização e mestrado do IDP e relator de diversos precedentes relevantes no âmbito do TCU quanto à temática da responsabilização administrativa de agentes públicos. Ministro, seja bem-vindo, o senhor tem a palavra. Obrigado, Carol. Quero te cumprimentar e ao professor Flávio, que de forma tão competente fazem a mediação desse debate. Também abraçar e cumprimentar o senador e professor Antônio Anastasia, meu querido amigo ministro Herman Benjamin, também professor Flávio Unes, nos brindou agora por último aí com uma exposição bastante eloquente, bastante efusiva. E eu parabenizo o IDP por trazer essa série de webinários que leva para a comunidade jurídica, né, transcende os muros da própria instituição, levando para toda a comunidade jurídica temas da mais alta envergadura, da mais alta importância, e que bom que o IDP conseguiu conectar num único painel, num único webinário, a Lei 13.655, que foi de autoria do senador Antônio Anastasia, mas que foi tão efusivamente defendida pelo professor Flávio Unes, que eu estou desconfiado que o autor é ele, viu, senador Anastasia? E ele defendeu com tanta eloquência, ministro Herman, que pareceu aquele pai de um filho que foi chamado de feio, viu? Verdade. Mas brincadeiras à parte, só para quebrar um pouco o gelo, sem dúvida alguma, o IDP, ao conectar aqui essa lei 13.655 na medida provisória 966, na minha opinião, traz uma oportunidade privilegiada para que todos nós possamos refletir sobre, claro, as agruras porque passam os gestores públicos, mas também as dificuldades que os órgãos de controle e o próprio Poder Judiciário têm para punir os maus gestores. Eu gostaria de fazer, enquanto eu tinha preparado uma exposição, mas enquanto ouvia as mais diversas considerações aqui, eu fui mudando a minha exposição, e eu acho que isso faz parte da nossa veia de magistério, que é exatamente calibrando o discurso e calibrando a exposição para aquilo que vai tornar mais rica, mais interessante o debate. Eu gostaria de lembrar que nós vivemos hoje, e a sensação que eu tive ao ler a Lei 13.655, eu reconheço todos os méritos, todas as boas intenções na Lei 13.655. É verdade, eu no passado no passado recente, escrevi um artigo no jornal O Globo, exatamente tocando nessa temática, né? O título do artigo, senador Anastasia, eu sei que o senhor sabe, mas digo para os demais, alertava para os riscos de infantilizar a gestão pública, né? E ali eu fazia uma diferenciação entre um controle de legalidade, que acaba sendo muito estrito, de um controle de eficiência. E aí sim, nesse controle de eficiência, eu dizia que os órgãos de controle devem ter uma autocontenção ainda maior. Mas a verdade é que nós temos esse fenômeno que uns chamam, na verdade, a expressão de apagão das canetas não é minha, não, viu? Eu tenho que me livrar dessa paternidade, diferentemente do professor Flávio Unes. Eu me livro dessa paternidade. Na verdade, eu disse o seguinte, que o apagão das canetas ele corresponde à infantilização do gestor, porque, na verdade, um gestor oprimido por órgãos de controle implacáveis, ele acaba olhando para o órgão de controle como aquela criança insegura que, para dar cada passo, precisa pedir autorização para o pai. Então, e nós não podemos querer uma gestão pública infantilizada. Agora, por outro lado, nós também não podemos negar, e o senador Anastasia, o jurista Antônio Anastasia,
conhece muito bem esse movimento pendular que nós vivemos hoje, que foi muito bem noticiado por um professor italiano, faleceu há poucos anos, professor da Universidade La Sapienza de Roma, professor Nicola Picardi. O professor Picardi tem uma obra espetacular chamada La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, ou seja, a vocação da nossa época, do nosso tempo, para a jurisdição. O que o professor Nicola Picardi diz, em última análise nessa obra, é que a dificuldade de se formar consensos e a própria multiplicidade da vida real tornam ao legislador impossível prever todas as situações em que, no momento de se aplicar a norma, o intérprete vai se deparar. Então, é exatamente por isso, diz o professor Nicola Picardi, dizia o professor Nicola Picardi, que houve um movimento secular de transformação da técnica legislativa, de textos taxativos, para normas com conteúdo mais vago, conteúdo jurídico indeterminado. Um professor alemão que escreveu no século passado, na verdade, no final do século XX, no final do século XIX, perdão, mas também no século XX, chamado Karl Engels, que diz o seguinte, uma obra espetacular que eu sempre recomendei aos meus alunos que lessem, chamada Introdução ao Pensamento Jurídico, que, na verdade, nada tem de obra introdutória. Eu, por incentivo do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, fui reler esse livro no doutorado, e é impressionante como muda a sua percepção do texto à medida em que as informações vão se somando ao longo de uma vida acadêmica. Mas o professor Karl Engels dizia que essa técnica legislativa que consolida textos que têm alguma vagueza, que têm algum conteúdo jurídico indeterminado, ele serve exatamente para que o legislador possa assentar aquilo que é essencial na norma, que ele chama de núcleo conceitual, mas permitir também que o intérprete, ao se deparar com essa norma, ele possa cotejar com as vicissitudes da vida real, e aí sim naquilo que o professor Karl Engels chama de halo conceitual. Então, uma norma de conteúdo jurídico indeterminado é uma norma que tem um núcleo conceitual, boa-fé, repercussão geral. Nós temos lá um núcleo conceitual, é possível, por uma fórmula descritiva, saber qual é o núcleo conceitual, mas há um halo conceitual que é exatamente o halo valorativo, que vai caber ao intérprete atribuir ali uma valoração ao fato que acontece no mundo empírico e, portanto, tentar fazer a substituição da norma. Então, essa obra que eu mencionei do professor Nicola Picardi, ele diz que o nosso tempo é vocacionado e não adianta querer subverter o pêndulo da história. A nossa época, o nosso tempo é vocacionado para a jurisdição, seja jurisdição administrativa, seja jurisdição propriamente judicial. Mas o que eu percebi, e eu disse isso, tive a oportunidade de dizer isso ao senador Antônio Anastasia, é que ao lado de dispositivos muito importantes, muito interessantes, essa Lei 13.655 trouxe também uma tentativa, não voluntária, evidentemente, mas uma tentativa de capturar a liberdade de investigação crítica que o intérprete da norma tem. Quando isso que o ministro Herman Benjamin fala, que é realmente um trabalho impossível, é atribuir ao intérprete um trabalho de futurologia que não é consentâneo com o tipo de serviço público que ele presta no momento de entregar a jurisdição, que é antever todas as consequências jurídicas. Isso, na verdade, é um papel da vida, não é um papel do juiz. Não pode caber ao magistrado dizer, olha, eu estou aqui invalidando essa norma e essa minha decisão ela vai ter as consequências X, Y e Z.
Não é possível fazer isso, simplesmente não é possível. E tentar fazer isso significa querer trancar a realidade humana dentro de a realidade da vida dentro de uma garrafa. E isso, nós sabemos, isso também não é possível, né? Então, eu acho que as primeiras considerações que eu gostaria de fazer a respeito dessa norma, e de novo, elogiando, acho que essa questão de dar ao intérprete um ônus argumentativo é algo importante, né? Eu acho que a gente só não pode passar do ponto. Quando e o ministro Herman sabe disso, quando eu integrei a comissão de juristas que fez, ao lado da professora Tereza Arruda Alvim, ao lado do ministro Luiz Fux, ao lado do professor Humberto Teodoro Júnior, o novo Código de Processo Civil, nós colocamos lá no Código o dever do magistrado de motivar as decisões e quando for lançar mão de um conceito jurídico indeterminado, ele precisa especificar claramente em que aquele conceito jurídico indeterminado se enquadra no fato que lhe foi posto. Agora, isso é uma coisa. Uma outra coisa completamente diferente é dar ao intérprete um ônus excessivo que é incompatível com a própria atividade jurisdicional. Então, a minha percepção, e, de novo, não vai aqui uma crítica aos autores, eu acho que num esforço de se fazer uma norma que resolvesse problemas, alguns pontos acabaram sendo eu poderia dizer, trazendo regras que poderiam ter ficado de fora. Porque os estandardes interpretativos, né, claro que é importante que a própria lei diga, né, se, por um lado, o magistrado ele busca os seus parâmetros de interpretação no tempo em que vive, na sociedade em que vive. Eu tenho livros escritos em que defendo que um magistrado, no momento de aplicar um conceito jurídico indeterminado, ele não deve levar em consideração os seus valores pessoais, mas os valores pessoais da comunidade em que ele vive. Não é o seu conceito próprio, particular de moralidade que ele deve aplicar, e sim o conceito de moralidade da comunidade em que ele vive. E isso que o ministro Herman menciona é bastante interessante, porque lá em Catolé do Rocha, e também lá em Feira de Santana, na Bahia, viu ministro Herman, o nepotismo era uma prática. Agora, isso significa que o fato de ser usual torna aquela prática moralmente aceita, compatível com princípios como impessoalidade, né? Se o meu critério para escolher um assessor for o meu parentesco, eu atendi o princípio da impessoalidade. Vejam que há uma conexão aqui entre moralidade e impessoalidade. Há um conteúdo axiológico aqui no princípio da impessoalidade. Não é algo objetivo, né? Ele busca algo. De modo que, a meu ver, essas regras que vêm na Lei 13.655 e que são bem-vindas, eu não as repilo. Lá no tribunal nós tivemos uma reunião de emergência quando a lei foi aprovada e fomos em comitiva ao presidente da República. Felizmente, na minha opinião, aquilo que foi vetado pelo presidente Michel Temer era algo que abundava, que estava em excesso na lei, que era, por exemplo, uma tentativa de se descrever exaustivamente o que não é erro grosseiro. E eu acho que esse é um problema que a medida provisória 966 contém. Né? Aquilo que o presidente Michel Temer, como constitucionalista que teve a sabedoria de vetar e expelir da norma, porque era algo que, de fato, não limitava a atuação do intérprete, a medida provisória 966 repete. Eu gostaria de compartilhar, Carolina e professor Flávio Jardim, uma tela, só para a gente... Será que vocês conseguem desbloquear o compartilhamento de tela para eu fazer... eu estou desabilitado aqui. Bom, mas de qualquer maneira consegui agora, pronto.
O artigo 1º da medida provisória 966 diz lá que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, pela prática de atos relacionados direto e indiretamente com as medidas. E aqui ele fala que é da pandemia. Aí vem o parágrafo 1º e tenta introduzir um plus aquilo que já existe na Lei 13.655. Diz lá o parágrafo 1º. A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e somente se configurará. Aí vem, se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica, ou se houver conluio entre os agentes. Vejam, olhando isso aqui abstratamente, isso aqui é o óbvio. Não é? E é evidente que qualquer magistrado, qualquer intérprete, no momento em que for aferir, for examinar um caso concreto, ele levará isso em consideração. Ninguém vai criar uma responsabilidade direta entre aquele que emitiu um parecer técnico e aquele que acatou o parecer técnico, se não houver, se ele não tiver as condições de verificar ali, com as cautelas necessárias, evidentemente. Eu acho que aqui a gente entra num ponto central dessa discussão, que o parecer está errado, que o parecer contém um erro grave, um erro que precisaria ser identificado. E aqui vejam que quando o Supremo Tribunal Federal, eu vou passar aqui agora para o outro slide que eu preparei, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso foi de uma felicidade ímpar ao proferir o seu voto, embora para alguns tenha parecido que ele restringiu as teses que fixou a área de saúde. Na verdade, disso não se cuida. Há ali uma tese importantíssima para o direito administrativo e também para o direito administrativo sancionador, quando ele diz o seguinte: configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia por inobservância. Olha lá, de normas e critérios científicos e técnicos ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. O que o ministro Barroso quis dizer no que foi acompanhado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal? Ministro Barroso... Pois não, ministro Herman. Eu gostei muito que mostrou este ponto, e aqui é apenas para o debate depois. Claro. Que eu disse que não iria falar sobre a medida provisória e não vou, mas aqui é a decisão do Supremo. A decisão do Supremo viola a nova lei de introdução, o que faz referência a esses bens jurídicos hiperabstratos que estão lá postos, e, inclusive, a princípios constitucionais que nem estão na Constituição, como da precaução e da prevenção. Então, uma aplicação estrita, formalista da lei de introdução, nós teríamos aqui um conflito direto entre uma lógica do raciocínio do Supremo Tribunal Federal e a lógica da lei. Mas isso é para os debates, apenas para não esquecer. Perfeito. Agradeço a sua intervenção, enriqueceu os argumentos que eu trago. Então, vejam, o ministro Barroso, ao falar de princípios da precaução e da prevenção, é óbvio que ele faz remissão expressa a direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que foi exatamente o berço, né, desses princípios, mas nós também podemos falar de um direito a uma administração pública proba, porque quando nós falamos do conceito de administrador médio, e é por isso que eu digo que há sempre um risco em tentar capturar os estándares interpretativos de um magistrado, que há uma jurisprudência interativa no Superior Tribunal de Justiça e no próprio Tribunal de Contas da União,
a respeito do que é o administrador médio. Eu vou trazer um acórdão do TCU relativamente antigo, que fala exatamente isso. Porque a realidade é que nós tentamos, muitas vezes, fazer uma lei para aqueles que descumprem a lei. Mas aqueles que descumprem a lei já descumpriram a primeira, vão descumprir a segunda. Isso não faz muito sentido. Nós vamos acabar numa tautologia, porque se há, como lembrou o professor Flávio Unes, conselheiros de tribunais de contas que dão a decisão de 2 laudas, suspendendo uma licitação sem tratar de como vai ser conduzida a coleta de lixo no dia seguinte, eu devo dizer que, pelo menos entre os meus colegas de TCU, eu não estou lá há 6 anos, nunca vi algo do gênero. Uma decisão de 3 linhas que suspende aquilo que nós sabemos que talvez seja a licitação mais problemática e de maior volume de recursos de um município. Mas o que eu quero dizer é que essa construção do administrador médio, ela tem um espaço suficiente para se buscar, inclusive, naquilo que a lei trouxe, que eu considero que é uma das melhores novidades da Lei 13.655, quer dizer que o intérprete levará em consideração as circunstâncias práticas daquele tomador de decisão, porque é óbvio que nós não podemos, e o ministro Herman tem certeza que concorda com isso, nós não podemos, daqui de um gabinete refrigerado em Brasília, analisar uma decisão tomada por um prefeito numa cidade lá do interior, que eventualmente não teve um cuidado que nós aqui teríamos, porque ele lá estava premido pelo tempo, uma situação de emergência, não tinha assessoramento, não tinha... Todos nós conhecemos isso, e evidentemente que a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do TCU já consideram essas circunstâncias, mas eu não acho que é demais colocar isso na lei, até porque muitas vezes no Brasil a gente precisa dizer o óbvio. Agora, vamos para a segunda etapa das teses lá, que o Supremo Tribunal Federal assentou por ocasião da ADIM contra a medida provisória 966. Olha o que diz o ministro Barroso, naquilo que foi acompanhado por todos os ministros. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente 1. Das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas, e 2. Da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direito. O que eu quero dizer é o seguinte, ao ler essa medida provisória com as lentes que o Supremo Tribunal Federal impôs, que na verdade não são impostas pelo Supremo, mas sim pela Constituição, e o Supremo apenas diz o que é a Constituição, na verdade o tiro saiu pela culatra, porque se tentou criar uma hipótese de irresponsabilidade no sentido prévio à Revolução Gloriosa, de que the king can do no wrong, chegou-se aqui a uma situação de solidariedade, na verdade, que também não é algo trivial, não é algo que os tribunais fazem com facilidade. Para encaminhar aqui para o encerramento, eu gostaria de só exibir esse trecho de um acórdão de 2018, mas que repete um outro já mais antigo do tribunal. Esse de 2018 é bom porque ele já foi feito à luz da nova lei. Olha o que diz o voto do ministro Benjamin Zinler, que é um grande administrativista que temos no Tribunal de Contas da União. É preciso conceituar o que vem a ser erro grosseiro para o exercício do poder sancionatório desta Corte de Contas. Segundo o artigo 138 do Código Civil, o erro, sem nenhum tipo de qualificação quanto à sua gravidade, é aquele, e aqui eu tenho que dar razão ao ministro Herman, vejam, o Código Civil não fala de erro grosseiro, de erro leve, de erro... né?
Erro é aquele que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Se ele for substancial, e aqui prossegue o ministro Benjamin Ziller, se ele for substancial, nos termos do artigo 139, essa é a qualificação que o Código Civil faz, torna anulável o negócio jurídico. Se não for um erro substancial, ele pode ser convalidado. Prossegue o voto. Tomando como base esse parâmetro, o erro leve, que não é uma categoria legislativa, é uma categoria doutrinária, é uma categoria que a jurisprudência encampa, o erro leve é aquele que somente seria percebido e, portanto, evitado por uma pessoa de diligência extraordinária, isto é, com grau de atenção acima do normal, consideradas as circunstâncias do negócio. O erro grosseiro, por sua vez, é o que poderia ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal, ou seja, que seria evitado por pessoa com nível de atenção aquém do ordinário, consideradas as circunstâncias do negócio. Dito de outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de uma grave inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave. E aqui eu encerro esse compartilhamento e volto para fazer minhas considerações finais. Eu lembro, e o ministro Herman Benjamin, que além de ser administrativista, ambientalista, ele é também processualista. E o ministro Herman Benjamin sabe muito bem que a doutrina do direito processual há muito tempo abandonou essa expressão de erro grosseiro, porque ela traz em si uma inclinação de que aquele que praticou, ele tinha consciência de que estava errando. Não, na verdade, o que se chama de erro grosseiro, em direito processual, nós chamamos de dúvida objetiva. Falar de erro grosseiro significa dar àquele agente a possibilidade de admitir que o seu erro, que agiu com erro de maneira intencional. E evidentemente que aqui há uma contradição in terminis, não é? Porque se o sujeito agiu, ele agiu querendo acertar, ele não agiu querendo errar. Não é? Então, em processo civil, nós já falamos há alguns anos, décadas, na verdade, de dúvida objetiva. Então, por exemplo, o STJ chegou um momento, foi alterado o Código de Processo Civil, não se sabia ao certo se cabiam ou não embargos infringentes por conta de uma regra de direito intertemporal. Então, o que o STJ dizia? Olha, como aqui há uma dúvida objetiva sobre qual recurso era cabível, eu vou admitir com os dois. Não é? Eu admito aqui a fungibilidade, porque há uma dúvida objetiva. Fala de erro grosseiro nesse caso é você imputar ao advogado que manejou o recurso uma responsabilidade que, na verdade, ele não tem. Então, eu acho que falar aqui também de erro grosseiro talvez seja algo que não reflete o que a moderna administração pública precisa, né? Isso é um estandarte hermenêutico. É óbvio que nós vamos considerar se aquele erro foi praticado com culpa grave ou com culpa leve, mas o que é mais importante dizer é saber se no momento de tomar a decisão, o gestor público ele tinha, ou ele procurou, ou ele tinha condições de procurar, dadas as circunstâncias em que ele vivia, elementos para tomar a decisão certa. Não é? Agora, se ele descuida de um dever jurídico que tinha por negligência, é óbvio que aqui nós não podemos falar de erro grosseiro, nós estamos falando de culpa na acepção estrita. Né? Então, essas considerações eu poderia, viu, Carol, professor Flávio Jardim, eu poderia passar o resto da manhã, na verdade já da tarde, né, falando aqui, mas eu vou encerrar elogiando, dizer, Carol, que quando eu era consultor-geral do Senado, viu, senador Anastasia,
nós tínhamos lá um órgão consultivo da direção lá da consultoria legislativa, que se chama Conselho Técnico. E lá nós estabelecíamos as diretrizes para a elaboração dos trabalhos, minutas de projeto de lei, minutas de pareceres, minutas de estudos e por aí. Dividíamos as áreas disciplinares lá da consultoria, definíamos como é que ia se dar a interdisciplinariedade, e eram reuniões que sempre duravam muito tempo. E no meu período de consultor geral, eu adotei o mesmo hábito que eu estou vendo que a doutora Carol adotou aqui com esse webinário. Eu marcava as reuniões às 11h30, porque se eu percebesse que estava indo muito longe, a fome já encerrava a sessão. Então, a reunião era gente querendo ir buscar menino no colégio, nós não precisamos buscar menino no colégio, mas a fome já começa a apertar. Então, acho que é de bom tom encerrar agora, cumprimentando o professor Flávio Yunes, cumprimentando o senador Antônio Anastasia, cumprimentando o ministro Herman Benjamin pelas exposições que fizeram e me coloco à disposição para os